Por quê? Por que o beber afeta o desempenho? Tanto emocionalmente como também fisicamente. Acho que hoje, quando a gente fala que não existe dose segura de álcool, é por causa disso. Porque a gente perde muitas das nossas capacidades. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai começar mais um especial do nosso canal. Um especial muito surpreendente para nós, que é o especial Adam Sandler. Não sai daqui se você tem preconceito com ele, tá? Não mesmo. Sai. Porque o filme de hoje é um filme, mas a gente vai falar de uma coisa muito ampla. Mas o filme de hoje basicamente é Um Maluco no Golfe 2, Isso. que é um filme mais recente dele. Então a gente tava conversando e a gente percebeu que, assim, a gente sabe que ele incomoda muita gente não gosta dele, dos filmes dele. Acha que é muita bobeira e, enfim, que não faz sentido. Mas a gente foi percebendo que, na verdade, é muito legal, porque todos os filmes que a gente assistiu dele tem bastante conteúdo, tem coisa pra gente falar. Sim. E tinha filme que eu nem lembrava que era ele que tinha feito. Filmes meio emblemáticos, assim, que tem assuntos que pra época eram assuntos inovadores, eram assuntos meio ainda tabu, eram assuntos meio assim, ninguém falava sobre. Ele é sempre, aí esse foi o termo que a Emira trouxe, só estou falando. Ele é sempre o homem médio comum. Ele é um homem normal. Ele não tem nada demais. Ele não costuma ser rico, ele não costuma ser aquele homem que vai se apaixonar por uma mulher e mudar pela mulher, né? Ele normalmente é um mulherengo, então um atleta em decadência, sei lá, naquele esposa de mentirinha. Ele é um médico, mas ele tá sempre mentindo pra alguém, pra uma mulher, então sempre tem alguma historinha ali por trás, mas ele sempre faz as mudanças porque ele quer fazer. Ele faz as mudanças por ele mesmo. Ele não obriga uma mulher a mudá-lo. Acho que talvez o ponto seja esse, né? Eu acho que talvez o que não fique claro pra maioria das pessoas, e não tinha ficado claro pra gente, ficou claro agora, pra gente sempre, eu gosto muito da Adam Sandler, não vejo problema nenhum nos filmes dele, eu gosto. Mas eu nunca tinha visto vários juntos, né? Como a gente fez agora pro canal. E quando a gente vê vários filmes dele, a gente percebe que, assim, ele retrata exatamente os problemas que homens, aí nesse caso não homens e mulheres, mas homens têm. Então, todos os personagens dele são homens típicos, com problemas que nos outros filmes acabam sendo muito romantizados ou, de forma muito machista, costumam ser sempre colocados na conta das mulheres. E nos filmes do Adam Sandler não tem isso. Não tem uma mulher que causou esse problema nesse homem, ou uma mulher que precisa cuidar desse homem, ensinar esse homem a ser diferente. É um homem com os seus defeitos. E um homem que vai precisar lidar com os seus defeitos. Com ajuda, por exemplo, no filme que a gente vai falar hoje, ele tem ajuda, mas basicamente ele não é ensinado, né? Não é aquela coisa de que tem uma mulher salvadora. Ele tem suporte. Exato, ele tem suporte. Não é aquela coisa de que, a mulher tem que estar ali aceitando ele de qualquer jeito. Não. E eu acho que isso é fantástico. Talvez seja isso que incomode tanto. Porque ele retrata o bom e velho homem bobo. Babaca, muitas vezes, né? E sem romantizar. Sem dizer que isso é bonito. Pelo contrário, mostrando todos os problemas que isso tem. Então, se você é mulher e nunca prestou atenção, como a gente nunca tinha prestado, dá uma olhada, reveja os filmes do Adam Sandler. Eu acho que eles são muito educativos nesse sentido. Mas vamos lá, resumindo. Hoje a gente vai falar mais sobre O Maluco no Golfe 2, mas tem um modelo muito parecido, que é um outro filme, que é o Golpe Baixo, que é um filme mais antigo, né? O Maluco no Golfe 2 foi lançado agora em 2025. Os dois são atletas em decadência. O Golpe Baixo é um ex-jogador de futebol americano que vendeu um resultado e aí a carreira dele acaba. E o Maluco no Golfe 2 é um ex-jogador de golfe que, num evento de golfe, acabou matando a esposa sem querer. Ele dá uma tacada de golfe e ela tá muito longe, enfim, a tacada pega nela e ela morre. Esses dois ex-atletas, eles abrem um quadro de depressão, porque a carreira acaba, e no caso do Maluco no Golfe, porque a esposa morre, é o amor da vida dele. E eles abrem também um quadro de alcoolismo, por conta
da depressão, pela dificuldade de lidar com os problemas que eles estão enfrentando ali. A diferença do Maluco no Golfe pro Golpe Baixo é que no Maluco do Golfe a gente vai olhar muito mais para essa questão do alcoolismo, né? O filme é todo baseado nisso, né? Em como ele pode cuidar desse transtorno que ele tem, como a família é suporte, mas como ele precisa se responsabilizar sobre o cuidado. E no Golpe Baixo, as circunstâncias são um pouco diferentes, né? Ele não tem muita opção, né? Ele é preso, então ele já não tem mais acesso a álcool, a nada do que ele estava fazendo. E ele, de fato, tem um choque de realidade, né? Quando ele é preso dirigindo alcoolizado. E ele, enfim, tem perseguição e tudo mais. E quando ele chega na prisão, ele tem aquele choque do tipo, eu preciso ficar na minha pra sair daqui o mais rápido possível e tentar voltar pra minha vida. E você falou, né, que no Maluco no Golfe tem a questão da esposa dele ter falecido. E no Golpe Baixo, o impacto maior pra ele também, que levou ele pra depressão, foi a decepção dos colegas dele de equipe. Que depois fica marcado mais no final, assim. Então eu acho que isso também contribui bastante pra esse quadro depressivo. Sim. E aí, assim, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui, né? É muito comum que homens, principalmente homens, mas mulheres também, mas principalmente homens, acabem fazendo um consumo abusivo de álcool e que pode sim se transformar num transtorno por conta de depressão. Sim. Primeiro, pela depressão em si, porque o quadro depressivo, ele já deixa a pessoa com o humor mais deprimido e a pessoa tá muito triste, ela tá o tempo todo se sentindo muito mal. Então o uso do álcool, aqui a gente tá falando do álcool, mas pode ser de outras substâncias, vem pra aliviar, pra anestesiar um pouco essas emoções desagradáveis, desconfortáveis e como uma forma de lidar com o sofrimento. E aí a gente tem uma socialização dos homens muito voltadas pra isso. Não só dos homens, na verdade, na sociedade. A gente vê filmes, séries, as pessoas estão sempre bebendo. As pessoas saem pra comer, elas vão beber alguma coisa. Vão se encontrar num parque no meio da tarde e estão bebendo alguma coisa. Então, assim, o tempo inteiro as pessoas estão consumindo álcool pra se divertir, pra afogar as mágoas. O tempo todo a estratégia das pessoas, no que a gente vê na televisão, nas redes sociais, é a bebida alcoólica. Então, a gente tem uma socialização dos homens um pouco maior apenas pela questão do exemplo. Sim. O homem, ele tem mais liberdade de beber a hora que ele quiser, o que ele quiser. E fala menos sobre as suas próprias emoções. E ele fala menos sobre o consumo também. Né? Então, um amigo não fala pro outro, pô, cara, você tá bebendo demais. Mas uma amiga costuma falar pra outra. Ai, amigo, você vai beber agora? Tem certeza? Mas os caras não, os caras vão um na onda do outro. Se um pede uma cerveja, o outro vai pedir também. Então, a coisa tem menos limite também, tem menos formas da pessoa se ligar. Caramba, acho que eu tô passando um pouco aqui do ponto. Sim. E aí é isso que acontece no filme, né? Ele vai cada vez mais consumindo álcool, tem álcool em todos os lugares da casa dele. Os filhos acabam crescendo nesse ambiente, os filhos são 4 bobões, né? Com esse comportamento bem padrão que a gente tem falado aqui nesse vídeo. Mas ele percebe que ele precisa fazer diferente por conta da filha, quando a filha vai pro balé, né? Foi aprovada para fazer um curso de balé na França. E ela precisa de dinheiro para fazer isso. E aí é o momento em que ele vira a chave, né? De que, opa, eu preciso me cuidar porque eu sou o pai dela. E eu sou responsável por favorecer o futuro da minha filha. Não é uma cobrança dela, não tem isso. Pelo contrário, é bem interessante a forma como o filme é construído. Mas ele se responsabiliza, que é isso que ele tem que fazer. Ele é o pai dela mesmo, né? Todos os pais deveriam fazer isso. Isso. E aí o que ele vê é que a chance dele ganhar dinheiro mais rapidamente é com golfe. Só que quando ele começa a jogar golfe de novo, ele se frustra, porque ele tá muito tempo sem jogar, ele tá enferrujado, e ele vai bebendo, porque ele não tava tratando esse consumo de álcool, né? E aí ele causa um acidente. No que ele causa um acidente, ele quase é preso. E aí ele começa, então, a tratar o consumo de álcool, né? No caso, ali no filme, ele vai pra alguma coisa parecida com Alcoólicos Anônimos, que tem o personagem do Ben Stiller, que é do primeiro filme também, e é um personagem horroroso, assim, faz tudo errado, não dá pra gente seguir absolutamente nada do que tá sendo falado ali pelo personagem do Ben Stiller, tanto que no final
Ele é descoberto como um farsante, enfim, essas coisas. Mas o fato de estar em grupo, de estar olhando para o problema dele, de se comprometer a ficar limpo, é muito funcional para ele. E aí, de fato, ele vai tentar a carreira no golfe e ele começa a voltar muito bem. E aí tem um ponto aqui que é fundamental quando a gente está falando de pessoas que estão deprimidas ou de pessoas que estão consumindo alguma substância de forma inadequada, exagerada, é que as pessoas ao redor, elas precisam estar atentas àqueles gatilhos. E o que acontece? A final do evento lá de golfe que ele estava participando cai justamente num Dia das Mães. E foi no Dia das Mães que aconteceu o acidente com a esposa dele. E aí as pessoas começam a falar o tempo inteiro de Dia das Mães. O tempo inteiro. E assim, caramba, a esposa dele morreu no Dia das Mães. Por conta de um jogo de golfe. Dá pra gente não ficar o tempo inteiro falando sobre isso, sabe? E aí conforme as pessoas vão falando, o que acontece? Ele vai ficando tenso. E aí, qual é o recurso dele pra se regular emocionalmente? A bebida. Ele bebe. E aí ele começa a beber. Isso começa a atrapalhar o desempenho dele no golfe. E aí ele perde o campeonato, mais ou menos, né? Ele tava liderando e acaba ficando em 6º lugar. Mas enfim, tem lá as viravoltas do filme e ele vai pro outro campeonato lá defender o golfe tradicional. Já nesse momento, ele tá um pouco mais tratado, não é exatamente a palavra, porque não é isso. Mas enfim, reabilitado. Ele tá mais reabilitado, né? Ele entendeu que realmente não dá pra ele beber, porque ele beber acaba, o desempenho dele afeta muito, ele não consegue. E aí, no final das contas, ele consegue ficar limpo e ele vence lá, né? Ele é o cara mais importante do campeonato, consegue a grana pra ajudar a filha dele e a filha dele vai estudar balé na França. Mas esse é um ponto importante, né? As pessoas, depois de um tempo, elas param de ter esse cuidado com situações que são gatilhos, sim, de sofrimento para o outro e que podem desencadear recaídas. Sim, com certeza. Inclusive, tem uma coisa que às vezes acho que não fica tão marcada, né? Porque a gente esquece, ou pelo menos eu acho que esquece. O álcool, gente, ele não é só para entorpecer emoções. Ele afeta todo o sistema nervoso. Então a pessoa fica mais lenta, a pessoa fica com a coordenação motora afetada, a pessoa fica com o raciocínio mais lento. Mais desatenta. Então, quando a gente tá falando de uma pessoa, por exemplo, que joga golfe, como é que a pessoa vai ter o mesmo desempenho bêbado que ela tem sóbrio? Não é só porque bebeu. Tá, mas por quê? Por que o beber afeta o desempenho? Tanto emocionalmente como também fisicamente. Acho que hoje, quando a gente fala que não existe dose segura de álcool, é por causa disso. Porque a gente perde muitas das nossas capacidades, tá? E então, pra cada pessoa vai ser uma dose diferente. Exatamente. E mesmo que você diga, mas comigo... Vai. Acontece. O álcool é tóxico ao cérebro, acabou. Exatamente. Então, assim, não essa coisa do vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Então, às vezes, as pessoas bebem numa quinta-feira à noite pra ir trabalhar na sexta-feira. Cara, seu trabalho na sexta-feira não vai ser o mesmo que você fez na quinta, que você fez na quarta. Não vai. Mas eu já dormi. Tudo bem, mas... Mas afeta o sono. Tem os efeitos no sono, tem a ressaca, tem toda a questão do efeito pós-álcool também. Então, a gente não fica falando de álcool aqui pra vocês porque a gente é chata. É porque tem uma realidade aí por trás, fora os problemas sociais que podem se desencadear. É um negócio que você não queria falar e falou, que saiu sem querer. Porque eu estava bêbado. Eu traí porque eu estava bêbado. Sabe? Todas aquelas coisas, aqueles comportamentos que Sim. a gente perde um pouco o filtro. Então tem um monte de problema que pode vir. E aí pra uma pessoa pode ser um copinho de cerveja, pra outra pode ser 6 latas. Mas não importa. Sim, o ponto o álcool é tóxico pro nosso cérebro, ele desencadeia várias reações e isso afeta sim o nosso comportamento. De algumas pessoas mais, de outras pessoas menos. Mas é importante que a gente saiba que sim, vai afetar de alguma forma. E que muitas pessoas correm o risco de desenvolverem um transtorno de consumo abusivo de álcool, né? Então, como é retratado nesses 2 filmes, e que bom que no filme do Maluco no Golfe 2, né? Eles também mostram a reabilitação dele, como é que ele faz pra ficar limpo, como é que o suporte familiar é importante pra isso.
mas entendendo que ele é responsável, ele não é um coitadinho, né? No sentido que a gente tava falando lá dos personagens do Adam Sandler, de representar homens médios, né? Com todos os problemas característicos de homens. O filme não coloca ele no lugar do coitadinho que precisa de alguma coisa, né? Ele tem um transtorno e ele vai se cuidar por conta desse transtorno. O que você achou da nossa análise? Você já viu esse filme? Esse filme é mais novo. Ano passado. Então, sugiro que você veja, que pode ser interessante, né? É comédia, né? Então, passa leve, né? A gente trouxe aqui aspectos importantes, mas o filme traz um tom mais leve pra eles, mas vale muito a pena. Sim, principalmente pra um sábado à tarde. Isso aí. Então, se você gostou da nossa análise, você fala aqui. Tem mais alguma coisa que você viu no filme que você acha que a gente pode falar? Ou se você não gosta do Adam Sandler, não gostou desse filme, conta pra gente por quê. A gente vai gostar de saber. Exato. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar com quem você acha que gosta ou não gosta do Adam Sandler. Também funciona. E no sábado que vem temos mais uma análise aqui. Até lá.